Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 320 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui no Aquário de Ideias e estou com a esposinha Adriana, que a única viagem bíblica que faz comigo é para Águas de Lindóia todos os anos. Eu achei que você fosse falar que era pro paraíso. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Danilo, da Aleluia Bel. Danilo, Sim. Estreando no podcastirmãos.com. E eu estou com o Danilo, que é uma pessoa que tá viajando sempre. Viaja! A gente olha pra ele, ele tá viajando. Viajo muito na maionese também. Olá, então, eu sou o Danilo, da Aleluia Bells, estreando aí no podcastirmãos.com. Um sonho realizado. Olha só. O Danilo realizando o nosso sonho aqui e a gente realizando o dele. Olha aí. Rapaz. Danilo é o nosso patrocinador do Aquário de Ideias esse ano. É a primeira vez de muitas, né? Que ele Não, mas não é só o patrocinador. O Danilo é parceiro nosso. Ele tá aqui porque ele é nosso amigo, né? E ele viu a necessidade. A gente tava nesse perrengue de vamos ter aquário, não vamos. Ele falou, não, vamos junto. Tamo junto aí. E nosso convidado especial aqui com a incumbência de apresentar o outro convidado especial. Olha aí, olha a responsabilidade. Olha, você que tá ouvindo, você não faz ideia, né, de quem ele vai apresentar. Olha a responsabilidade. Nem leu no post ainda. Estamos aqui com o Luiz Saião pra falar sobre viagens bíblicas. Aê! Olha isso! Depois de um tempo, o Luiz Saião de volta ao podcast. Pois é, prazer aqui. Eu espero que todos vocês não saiam daí. Olha só! A gente vai estar aqui sintonizado aqui com vocês. Prazer grande. Um abraço pra todos aí. A gente vai trocar uma ideia. A gente tem um amigo chamado Thiago Faria. Ele não aguenta mais brincadeiras com o sobrenome dele, né? O próprio Saião fazendo, né? Mas quando fala em Saião, eu penso em uma parte do vestuário feminino. Ah, mas tem também chá de Saião, que é bom pra uma série de coisas. Beleza. Saião já falou com a gente. Deixa eu lembrar. A gente fez uma viagem através da Bíblia com o Luiz Saião. Foi muitos legal, anos atrás. Esse foi muito bom. Noé tinha saído da arca, né? E a gente falou, você tinha lançado um livro sobre o problema do mal. O problema do mal. O problema do mal. Isso, a gente falou sobre isso, mas faz tempo, hein? Faz uns 3, 4 anos a última gravação. E o Saião está aqui com a Rádio Transmundial no Encontro Cepal. E ele tem divulgado as viagens bíblicas que ele tem feito. Eu acabei de descobrir que você já foi para Israel quantas vezes? Mais de 30 vezes. Mais de 30. Eu acho que eu nunca fui pro mesmo lugar mais de 30 vezes. Talvez pra Piracicaba, né, amor? Águas de Lindóia eu tô quase aí. Todo ano estamos aqui. Águas de Lindóia. Aí, assim, a gente tá de frente com a história da Transmundial. Eu falei, imagina quantas histórias o Saião não tem pra contar dessas viagens bíblicas. Então vamos gravar com ele, vai ser muito legal. Então vamos lá. Saião, pra começar, eu queria que você mostrasse pra gente o valor de uma viagem bíblica. Porque às vezes eu me pego pensando assim, mas por que eu iria pra Israel? Tem tanto lugar do mundo legal pra conhecer ainda, né? Além dos que a gente já conhece perto de casa. Qual que é o valor de uma viagem bíblica? Olha, a questão é que a gente lê a Bíblia, né? Tenta estudar, aprender a palavra de Deus. Mas assim, quando você tem a oportunidade de estar em loco, a perspectiva que você ganha compreendendo o contexto geográfico, a questão, por exemplo, que parece boba, né, mas é fundamental para entender muito da Bíblia, topografia, né, você vê a questão da... Quer ver um exemplo muito simples, assim, você está em Jerusalém, né, que está a 800 metros acima do nível do mar, e do lado de Jerusalém está Belém, estão na mesma altitude. Quando você está na parte de Jerusalém que dá para o deserto, né, que é o deserto da Judéia, você enxerga o Vale do Jordão, do outro lado você enxerga a Jordânia. E lá era a antiga terra de Moabe. Aí quando você lê o livro de Ruth, por exemplo, que vai ver a história de Noemi e Elimeleque, por que eles resolvem mudar para Moab? Claro, eles olharam aqui, ó, lá choveu, lá tá verde. Então você tem uma compreensão, uma dimensão muito assim diferente do que você teria, né? Você entende a questão dos recursos hídricos, a força do deserto, as paisagens diferentes. E Israel é um país top, né? O pessoal pensa assim de país que está no Oriente Médio, acho que vai dormir debaixo
da barriga do camelo, né? Vai almoçar. Ou numa estrebaria. Uma estrebaria lotada, né? E tal, né? Vai, né, arrumar travesseiro de areia e tal. Então aí quando você vê um país de primeiro mundo com alta tecnologia, que aliás é o que mais Israel exporta hoje, então o contexto é outro. E com esse progresso, Israel está preparado para receber o pessoal, né? Então você tem museu arqueológico, só o museu arqueológico principal de Israel tem 500 mil de artefatos. Olha isso. É uma loucura. O que você tem hoje, parques nacionais com pano de fundo arqueológicos, que são mais de 70. Tem 30 mil espaços arqueológicos numa área de 21 mil quilômetros quadrados. Então você tem aí coisa pra caramba mesmo, e a experiência de você ver de perto, compreender, chegar, ver um negócio que realmente ali está confirmado, eu vou dar alguns exemplos aqui, é show de bola. E é interessante, né, quando a gente conhece o lugar, que assim, por muitos anos, o Nordeste pra mim foi uma coisa muito estranha, assim, né? A gente vê em novela, de você né? conhecer... Não, estranho assim, por exemplo, saber a sequência, Bahia, Sergipe, saber que o Ceará tá lá em cima, e Pernambuco, tarará. E aí é difícil mesmo de você entender essa ordem. Mas quando você faz uma viagem em Passa, você vivencia o momento, você sabe que tem muita Bahia nesse Brasil, e não acaba nunca mais a Bahia, e aí vai passando e tal, e aí geograficamente as coisas parecem que se encaixam na cabeça, né? E a Bíblia é muito rica de detalhes geograficamente, né? Demais. Você passa e vai lendo e vai entendendo os lugares e tal, e pra mim por mais que... Eu nem sei se as Bíblias de hoje tem aqueles mapas no final, isso que eu ia né? falar, a gente tá acostumado a ver aqueles mapinhas no final da Bíblia, da então, época ali das histórias, mas assim, a gente não consegue entender muito bem, né? Visualizar como é que é a Mas coisa. agora, se você passa e caminha, eu acho que fica até mais fácil de entender aquelas Faz viagens. mais sentido. Né? Se você é apaixonado, né, pela Bíblia e se imagina... Porque assim, a gente é muito ligado no cinema, né? A gente curte muito cinema e conhecer locações em que foram feitos filmes... Nossa, né, eu queria muito conhecer onde foi feito o Hobbit. Exatamente. Na Nova Zelândia. Eu acabei de passar em Petra, onde foi feito o Indiana Jones. Olha só! Sério? Aquela não tem cena. uma viagem pra lá, não. Tem uma viagem bíblica Jordânia. pra conhecer... Jordânia, Viu, antiga mas o terra de Indiana Jones Moab. tem muito a ver com a Bíblia, cara. Claro. Tem, Tá muito tem relacionado. a Arca da Aliança. Pois lá, é, tem pois é. Santo Graal. E aí você tava falando especificamente de Israel, sobre os artefatos, a arqueologia e tal. As pessoas que vão pra viagem, participar das viagens, elas necessariamente são grupos de Bíblia, de igreja, cristãos? Ou tem pessoas assim, do nada, do além, que procuram vocês e querem... É muito legal esse negócio. A gente tem, digamos assim, 3 tipos de viagem, né? A, B e C. Tem viagem que é acadêmica total. É um curso disfarçado de viagem. Olha. Então você vai encontrar com arqueólogo. A gente já tem viagem assim que a gente promoveu em instituição de ensino, né? Ah, que legal. E até o pessoal fez arqueologia em loco, né? O arqueólogo deu toda a orientação, o pessoal desceu no fundo das cavernas de Tel Maresha, né? Com as E aí escovinhas, com as mexeu escovinhas. lá, trouxe tudo e tal. Que legal, com os negócios. Em 1 hora e pouco o pessoal recolheu 500 objetos lá que o pessoal ficou de analisar. Né? Olha só. Que legal. É porque tá lá, é só mexer, entendeu? Nossa, que legal. Aí, uma viagem assim tem perfil acadêmico, tem aula à noite, tem uma série de coisas assim. Depois tem uma outra viagem, que é uma viagem assim, básica, geral. É para conhecer as coisas mais importantes, assim, e é uma viagem que envolve lazer, inspiração e conhecimento bíblico. E tem uma intermediária, onde você tem uma coisa que é um pouco mais pegada em termos de conhecimento e tal, e ela também tem os outros aspectos. Por exemplo, a gente consegue juntar umas coisas legais. Em julho agora vai ter uma viagem. A gente vai fazer rafting no Rio Jordão. Ó, que da hora. Aí você falou minha língua. Ao mesmo tempo em que você vai ter a explicação geográfica, toda a questão da nascente do Jordão, como é que é, onde é que é alimentado, e fazer uma reflexão colocando o Jordão dentro do contexto da história bíblica. Então a gente junta os aspectos. Agora, é muito interessante. Eu já fui com ateu para Israel. É mesmo? Oi, Muçulmano. Meu Deus.
Mas quais os interesses deles? Não, é o seguinte, é por causa de relacionamento. Porque, no meu caso, né? Eu não faço viagem religiosa. Certo. No sentido que eu falo, ó, a viagem não tem ritual. Não tem, até eu brinco com o pessoal, que eu vou fundar a igreja do Monte Saião, né? Aí, então eu falo, pessoal... Não é um encontro espiritual ali, né? O propósito não é ritual. Eu diria que até é muito espiritual. Ótimo você falar isso. Era a minha próxima pergunta, eu tava com medo de perguntar. Não é ritual, a gente não vai, o cara deu 5 minutos, eu quero ser batizado no Jordão de novo aqui. Eu falo, a gente não tem essa pegada, ninguém vai buscar a aguinha do Jordão. Não passa, não rola. Passa a madrugada orando no Monte das Oliveiras, pelo menos. Lá, inclusive, é meio complicado de ficar madrugada deve ter gente lá. querendo ser rebatizado ali no Jordão. Então, assim, a gente, até por causa disso, eu tenho grupos diversificados. Então, já foi gente da Congregação Cristã, da Igreja Universal, Que legal. da Igreja Neopentecostal, tipo uma caravana Batista, parecida do pastor, norte, assim. professor, tudo. Às vezes eu tenho gente de 8, 10. Eu tive um grupo recentemente que tinha 6 católicos. Ai, que legal. E aí o que acontece? A gente chega nos lugares, né? Tem uma explicação. Olha, nós estamos aqui em Cesareia Marítima, que era a capital da região da Judéia. A cidade tinha tal população. Vocês têm aqui o Teatro Romano. Ali vocês têm o Hipódromo, que era o Porto, aqui era o Palácio de Herodes. Paulo ficou preso, foi aqui do ano 57, 59, final da terceira viagem missionária. Explica todos os detalhes. Tem a prisão ainda de Paulo lá? Não. Tem o lugar do palácio, não tem a localização exata da prisão, que ficava seguramente no andar inferior, mas tem uma placa lá que menciona isso. E tem uma coisa extraordinária que foi achado, que é a única referência arqueológica em Cesareia Marítima onde aparece o nome de Pilatos, descoberta pelo arqueólogo italiano Antônio Frova em 1961. Caramba, Aí 61 tá lá. É recente pra caramba. A doideira, nos últimos 20 dá anos, pra achar coisa o pessoal, lá ainda, então? o pessoal acha toda semana. Olha isso. Só que algumas coisas são especiais. Israel tem 30 mil espaços arqueológicos, então os caras estão achando assim todo dia. Nossa, que Mil. da hora, meu. Aí o que acontece? A gente dá toda a explicação e depois, pessoal, qual é a importância de Cesareia Marítima na Bíblia? Aí a gente lê o texto bíblico, faz a reflexão, faz a ponte, menciona, olha, aqui foi aqui, tal, e ora com o pessoal e pronto. E aí É o uma pessoal vai forma levar. bem diferente de apresentar o reino de Deus pra todo mundo, né? E é muito Independente legal. se é acadêmico, se é ateu. E a Muito galera, legal. pira. Legal. É muito bom. E por ser uma região que explora muito o turismo religioso, o quanto de especulação existe, o quanto de exploração existe Muita. nesse sentido? Eu já ouvi dizer que se juntar todas as peças da cruz que já foram vendidas, dá pra fazer umas 500 cruzes, né? Com certeza. Alguém foi pra Israel e falou, meu amigo foi lá e comprou maná. O maná. Falei, como? Gente, como assim? Não, o cara garantiu pra ele que é de verdade, que continua caindo. Que isso, gente? Então, não, esse é um negócio gente. interessante. Tem um não, lance. tem que pagar, cara. Eu tô torcendo pra ele ter pagado cara. Porque vai ser trouxa assim pra acreditar no negócio, Pois né? é. Paga caro. Tem um lance complicado que, assim, existe essa questão da exploração do misticismo. Eu já encontrei gente em Israel, eu falo assim, se a pessoa me perguntar se é isso, eu falo que eu não quero estragar a esperança da pessoa. Ah, sim. Mas como a gente conhece a coisa, a gente trabalha com transparência e honestidade. Então, às vezes o pessoal fala, escuta, Sai, o negócio foi aqui, por exemplo, no Rio Jordão. Tem um lugar na Galileia bonito, preparado para receber o turista, tal. O pessoal chega lá babando, né? Chama-se Yardenite. Fala assim, então, Sai, foi aqui que Jesus foi batizado? Não. Não. Por quê? Porque a Bíblia fala que era na região perto do deserto, onde João Batista estava, na região Sim, porque João Batista Betânia, saiu, né, além de lá. do Jordão. A gente tem a referência das águas lá ligada a um lugar chamado Salim. E, portanto, esse lugar é muito bonito. Foi preparado para o turista tirar foto, mas 100% de certeza Que não que é. não foi nesse lugar. Mas Foi a lá água para é a baixo. mesma, né? Sim. Aí dá pra você Mas, ó, romantizar. Dá para dar uma... Não é? Mas, gente, não fica triste. Não foi exatamente aqui, mas a água é a mesma. Com Corre. relação ao túmulo vazio também, existem vários. Tem duas alguns opções. lugares. Duas opções. Mas opções. você acha que Duas opções de é um lugares? ou o outro, com certeza? Ou Muito pode ser provavelmente. É. Não tem muita alternativa, que legal. porque a gente tem que entender o seguinte: Jerusalém, na época do Novo Testamento, é uma cidade de mais ou menos aí 60, 80 mil habitantes. Cidade pequena, né? Na época das festas isso poderia duplicar, triplicar, e os limites da cidade são muito bem definidos, e a descrição bíblica, então, o que foi encontrado, existe uma primeira opção que é chamada Igreja do Santo Sepulcro, que é bastante reforçada na tradição católica, que é uma opção definida a partir da época de Constantino, né, e Helena, sua mãe, depois do ano 325, e que se criou uma tradição, e é uma possibilidade grande. No século XIX, um militar inglês avistou um outro lugar interessante e descobriu um
túmulo vazio, que era de uma pessoa rica do 1º século e que tem marca de peregrinação cristã desde o 5º século confirmado. Então ali é uma outra alternativa. Agora, a coisa melhor que existe é saber que é impossível achar qualquer prova arqueológica da ressurreição. É verdade. Então, as duas possibilidades. Então, a gente trabalha com muita honestidade. Ó, a gente diz, isso aqui é certeza, isso aqui é muito provável, isso aqui é possível, isso aqui é bobagem. Então, nesse sentido, a pessoa que tem esse interesse de conhecimento, né, ele vai com segurança de que, como a gente diz, não vai trollar ninguém na viagem. Então, Sayão, mas assim, o que eu tô mais chocada não é saber que você já foi mais de 30 vezes pra Israel. É que além de Israel tem Jordânia, Roma, Istambul, Grécia, Turquia. Meu, são muitos lugares. Então, o que a gente faz um combinado, né? Por exemplo, a gente faz Israel e às vezes Israel e Jordânia, porque um é lado a lado. Israel e Jordânia você atravessa a fronteira a pé, inclusive. Nessa última viagem, por exemplo, a gente foi até Eilat, que é a cidade, que é o porto, é a Miami israelense, né? Que tá lá de frente ao Mar Vermelho. Você tá em 1 Reis 9:26, você atravessa Eilat, você chega em Aqaba, na Jordânia, e ali perto tem Petra. Petra, que é uma cidade tão famosa, né? Sim. E a gente depois não se liga, mas ao ver Petra, você entende o livro de Obadias, que ali era a terra de Edom, era a antiga Sela, era o lugar invencível. E aí você entende toda a discussão, porque realmente aqui ninguém conseguia chegar, né? Por isso que os edomitas achavam que eles eram os reis do pedaço, né? Olha. Aí você vai ver o Monte Nebo, a vista da terra prometida, vai pra Amã, tem a Amã antiga. Dá pra ver aqui. a terra prometida? Dá a vista do Monte Nebo, a vista de Moisés. É? Olha aí. A última É vista espetacular. dele, né? E aí você faz assim, última vista a gente dele, faz né? Israel, pega a área mediterrânea, Cesareia, né? Vai pra Nazaré, vai pra Galileia, faz toda a região da Galileia, desce E o Vale do vocês fazem Jordão. o trecho que José fez com a Maria? No jumentinho? Vai ser um pouquinho difícil. Sei lá, tem né, quadriciclo, sei lá. Então, Israel é doideira. Esse percurso é complicado de fazer, porque a realidade que a gente tem em Israel de transporte, né, você pega as estradas tal, que existe de uma parte para outra. Se a gente pensar em Maria José, pensando de Belém para Nazaré, né, não a parte de ter ido para o Egito e voltado, né? Sim, sim. Existia um caminho natural que era por meio das montanhas, por meio de um vale. O caminho que ia de Nazaré até a beira do mar da Galileia termina junto ao Monte Arbel, chamado Caminho das Pombas. Então não dá pra gente fazer E isso. esse caminho não era trilhado por carro, né? Não. Mas Imagina, você ia sabe, fazer aqueles túneis da Anchieta, imigrante. Mas você sabe, se pega- demorou pra se fazer pega isso. uma galera jovem, eles têm o que eles chamam de Gospel Trail em Israel, que dá pra galera fazer isso a pé, mas aí tem que ser a galera Peregrinação mesmo. radical. Mas A galera é tal. temperatura de deserto, assim? Ou não? Depende. Aí, em Israel você tem tudo, é o mundo todo num só lugar. É. Você tem estação de esqui no Monte Hermon no inverno com temperatura -5, -10. É mesmo? Caramba! O Monte Hermon tem 2.814 metros. O Mar Morto é 400 abaixo do nível do mar. Você tem a Suíça junto com a Lua no mesmo lugar. Você sai da estação de esqui, dirige 1h30, 2 horas, você tá no Mar Morto tomando banho a 25 graus. Porque Israel é do tamanho de Sergipe e tem mais diferença de topografia do que o Brasil. Então, isso que eu falei Eu nunca imaginei que É isso loucura. A gente não tem ideia, né? Você tem Não tem ideia. os Alpes no Monte Hermon, você tem uma paisagem da França na região da Galileia. Cara, como Israel é completinho mesmo, É doideira. Né? E você tem a paisagem do Mar Morto, parece que você tá na Lua, é um lugar ermo, completamente diferente. Você chega na praia de Tel Aviv, fecha o olho da pessoa, assim, onde é que você tá? Ele fala, eu tô no Rio de Janeiro, pela beleza da praia. E você tá em Jerusalém, parece que você tá em Jerusalém. E no Mar Morto? Você já entrou no Mar Morto? Várias vezes. E você boia lá? Não tem como. É verdade? É a prova de qualquer batista Então, radical. eu tenho muita Ninguém consegue curiosidade. emergir ali dentro. É muito legal. mesmo? Que da hora. É muito interessante. Que da hora. E faz um bem enorme pra pele. Nossa, amor, já A sei gente onde eu quero brinca, ir. né, que rejuvenesce, é muito bom pra pele. Então o pessoal fala assim, ó, se demorar muito no Mar Morto, você acaba saindo de fralda, né? Porque De tão jovem que você fica. Gente, que da hora. a gente fica num hotel lá, onde interno na piscina, mistura água do Mar Morto com água e você na piscina você boia, porque tem uma proporção que dos dois. delícia, É que muito delícia. interessante. E Gente, quando muito bom.
o quanto é preservado, assim, o quanto eles lutam pela preservação, tendo tantos turistas passando lá. Ah, não, mas... Ai, gente, não tem aqueles nomezinhos de casal rabiscado nas paredes lá, não, né? Gente, sabe, o pessoal pega aqueles muros bonitos, o pessoal pega pedra e vai lá em Com Olinda. coraçãozinho. É tudo cheio O disso. pessoal tem um acompanhamento sério lá, porque a coisa é muito bem feita. É impressionante a estrutura para receber. Por exemplo, você vai pro Parque Arqueológico do Davidson Center, perto do Muro das Lamentações. Lá você tem não só uma exposição, né, histórica, assim, arqueológica, você tem um filme, né, de como a coisa acontecia, parará, e é muito bem alinhadinho, né? Israel é muito sério e muito alinhado e as coisas funcionam de uma maneira extraordinária mesmo. Pessoa viajada, você, hein? Você tem filho, Tem esposa? só 5. 5 filhos? E toda vez que você vê seus filhos, você fala, tá diferente, né, filho? Nada, eles vão. Eles vão Eles vão juntos. juntos. Exatamente. No caso da Bíblia, são a Raquel e o Israel que ajudam fazendo tudo. O Israel é seu filho, aquele Israel lá? é meu filho, você vê, Nossa, coitado. fiquei trolando Deus o ele, abençoe. desculpa. Gente, desculpa, eu ainda Não, mas falei você que pai maluco põe o nome do filho de Israel. Então, Na frente do Sayão. foi revelação. Eu ainda falei a mesma coisa que eu chamo meu filho de São Paulo. Ô, São Paulo, vem aqui. Nossa, Sayão, só. que mancada, Não, desculpa. agora. Você já tinha Gente, ido pra Israel por que quando que você era deu o nome dele de Israel? Ainda não, porque Ainda já, não. já faz tempo. Ele já Gente, mas chegando nos 30. Nossa, eu tô muito chocada. Tá, Que mas legal, eu de qual adorei o viagem nome você quer Israel. falar? Sobre Então, não, e a galera em casa curte, né? Todo mundo foi pelo Qual que é o menos nome do 5 outro? vezes. Os filhos todos? Sim, Israel, Jordânia, não. Turquia, Istambul. Raquel, Israel, Débora, Daniel e Miriam. Ah, todos bíblicos. A todos esposa bíblicos. chama Celis, né? E também já foi várias vezes. O pessoal Que tá- legal. Ai, que legal. Amor, vamos mudar de profissão. Quando vocês visitam Israel, essa situação com a Palestina, aquela região, Israel, Palestina, vocês andam pela Palestina também? Como é que é essa Então, coisa? do jeito que a mídia internacional cobre o assunto, a gente tem uma impressão que não reflete quase nada da realidade, né? A verdade é que existe uma situação de conflito, vamos dizer, geopolítico, que na prática acaba prejudicando muito pouco essa relação, porque a maior parte dos israelenses e dos palestinos prefeririam estar em paz e estar tranquilos. Existem pontos de tensão, por exemplo, faixa de Gaza é um ponto complicado, está lá longe, separado do território de Israel, é fechado, não interfere em nada, ninguém nunca vai para lá, então alguém ouve uma notícia, né? Não interfere em nada. Eu, quando vou, quase todas as vezes, eu entro na Palestina. A gente entra em Jericó, por exemplo. Jericó é super de boa. Tem até uma galera que fala português lá, porque tem muitos palestinos que têm parentes, gente veio pro Brasil. É muito interessante. Eu tenho um guia judeu, um motorista árabe, e a gente é recebido em Jericó com festa, a gente almoça junto. O judeu, o muçulmano é super de boa. Agora, a Palestina tem uma série de dificuldades do ponto de vista econômico e funcional. Então, por exemplo, você viajar na Palestina para ver outros lugares bíblicos é mais difícil, porque a cultura é predominantemente muçulmana, não existe investimento para fazer as coisas assim. Por exemplo, lá em Jericó mesmo, o investimento que veio foi de fora, foi uma ajuda italiana, depois americana, não existe investimento, então a coisa é mais difícil. Mas, por exemplo, Belém é Palestina, o pessoal vai e volta direto. Eu não vou muito a Belém porque, para ser sincero, você só tem uma igreja para ver, né? Então, assim, tem muita Mas Belém coisa muito é legal. muito pequenininho assim? Que... Não, a cidade, ela é até razoável, mas o que você tem para ver de coisa bíblica lá é basicamente somente o que é chamado Gruta da Natividade, onde estão as igrejas, fica numa fila grande, apertado, e vai entrar numa gruta, entendi. apertadinho, ficar 30 segundos e sair. É, então, essa era uma outra coisa que eu ia perguntar pra você. Tem um meme que é assim, é tipo um gifzinho. Aparece assim, expectativa e realidade. Aí, por exemplo, tem a expectativa na muralha da China, que é aquela muralha linda e você andando com um grupo pequeno. Aí a realidade, todo mundo espremidinho lá e dando. É muito legal. Esses são vários pontos turísticos do mundo, Sim, aí assim, tem como no Rio você de Janeiro, imagina Cristo, como é de expectativa, verdade. você na frente, Sozinho, fazendo tirando uma a foto de braço Aí aberto. a realidade é aquela muvuca lascada. E esses pontos, assim, de Então, Israel... aí que tá a coisa importante para saber fazer. Como o nosso objetivo não é fazer uma viagem mística, eu
não vou priorizar, por exemplo, visitar esses lugares onde existe esse misticismo acentuado. Então esse é um ponto importante. E eu vou para lugares bíblicos muito importantes que os grupos não vão. Por exemplo, no norte, olha que diferente. no norte de isso que a gente Israel, gosta, né? Sim, no norte a de gente Israel, gosta disso no norte de também. Israel eu vou num lugar que é um parque nacional, lindo, com nascentes do Jordão, com floresta natural, onde a gente fala sobre a botânica da Bíblia, onde foi feita descoberta arqueológica importante. Lá tem o templo da época da divisão do reino de Jeroboão, quando ele fez o templo em Dan e Betel. mano. Tem muralha da época de Acabe e Jonri, na época de Elias. Tem como é que é uma cidade antiga. E tem a única porta de cidade da época de Abraão, que se encontrou em Israel. O lugar é show, mas assim, os grupos turísticos não vão, porque não faz parte do Não, porque roteiro o grupo turismo religioso. quer ver onde nasceu, onde Agora morreu, tem um detalhe. o monte da Você transfiguração. quer pegar essa muvuca, você vai na época das festas. Eu não vou na época de festa, porque festa você vai ver nuca de gente. E aí você pode já ver aqui, não precisa ir lá Sim, eu pra... vi julho, né? Gente, você vê aqui, né? Então... Vai, né? Vai pro Rio de Janeiro. Não, porque assim, por exemplo, você pega as festas judaicas, como tabernáculos, Páscoa, é lotado. Entendi. Pega as festas cristãs. O cara vai na época de Natal, ele Nossa, vai ser uma loucura. Eu já vi no Facebook um monte de gente no Natal postando foto lá em Israel. Então. Assim, um monte. E quais lugares místicos que você evita, por exemplo? Então, eu não vou na igreja Basicamente são igrejas, né? Ah, tá. Então, por exemplo, o pessoal vai na igreja da Anunciação em Nazaré. Nazaré é uma cidade em Israel, predominantemente árabe, complicada, difícil de chegar, é muito difícil você parar perto da igreja. Aí vai uma galera a pé que vai basicamente para uma igreja católica. A Anunciação é teoricamente onde foi anunciado para Maria que viria Jesus. Tá? Mas também é teoricamente a localização. Olha, é muito provável. Ah, tá. Muito provável, porque existe uma coisa importante pra gente perceber, que Nazaré é uma coisinha de nada. Nazaré era a periferia da cidade de Séforis. É um montoado de casas. Tanto que a gente sente, né, assim, esse ar quando se refere a Nazaré, né? O pessoal de Nazaré, como Era se fosse algo mais, pejorativo. né? Claro, mais periferia, pequenininho. Pode vir alguma coisa O boa. ó do Borogodó, traduzindo, então, né? lá no fim do mundo. E aí, por exemplo, eu evito ir em Belém. Jericó é muito legal, mas Belém eu acho que não compensa. E dependendo, não vou no Santo Sepulcro, eu vou no Jardim do Túmulo, que é um lugar mais bem preparado, mais razoável, e tem uma série de razões. O Porque jardim? Ah, É. tá. Meu, esse jardim é muito lindo, né? é bonito. Nossa, bonito. como é lindo, lindo. Eu fui Muito procurar bonito, foto, é. faz o quê? Não tem nenhum mês. Aí eu digitei o jardim, né, de Israel. Gente, como é lindo, lindo mesmo. Bem cuidadinho. Sinceramente, os grupos que trabalham assim com, digamos, um turismo mais popular, basicamente você vai ver igreja, né? E eu brinco, né? Em vez de fazer arqueologia, você faz arqueologinha, né? E bota você nas lojas e basicamente é o que você vê. E aí a gente segura, o pessoal diz, o pessoal quando chegar no dia tal, a gente vai deixar vocês no lugar lá, à tarde, em Jerusalém, vocês compram a cidade toda. Mas durante a viagem, o foco não é esse, porque senão complica, né? Você vai ficar perdendo um monte de coisa legal demais de desfrutar para comprar coisa né? feita na China. Então, bobagem. Sim, verdade. E o que tem de interessante na Turquia? A Turquia é um dos países mais bonitos do mundo, do ponto de vista de riqueza natural. A Turquia tem tudo. Praias extraordinárias, tem montanha, lagos, é muito bonito. E é um dos lugares com maior, assim, concentração de riqueza histórica, porque todo grande império importante do mundo, pela posição da Turquia, esteve lá. E é o berço do grande crescimento do cristianismo primitivo. Então, a Turquia é a Turquia do apóstolo As primeiras João. igrejas e tal. As primeiras igrejas, as 7 igrejas da Ásia, a Turquia do apóstolo Paulo, as viagens missionárias aconteceram lá. Então legal. a gente visita, apesar de a Turquia ser um país muçulmano assim predominante, é um islamismo diferente, não é isso que a gente está acostumado a ver. Problema, vocês não encontram problema por conta disso. O islamismo na Turquia é muito diferente do que em alguns países bem onde mais ele moderado. tem muito moderado. Istambul, por exemplo, é uma cidade predominantemente secular, né? Surpreende muito. O turco é um povo diferente. É um dos maiores impérios da história humana, né? O famoso Império Otomano durou de 1299 a 1922. É a razão da existência do Brasil, porque os turcos, tendo tomado Constantinopla, fez com que os europeus tivessem que dar a volta. Pra achar caminho das é Índias. impressionante. Sim, verdade. E essa viagem das sete igrejas, vocês têm, tipo, alguma referência, assim, lá, sei lá, com as igrejas, Laodiceia, Então, Pérgamo, os lugares melhores, assim,
assim extraordinários de serem vistos são Sardes. Sardes. Laodiceia é espetacular, muito, muito bonito. Pérgamo também é muito legal. E ninguém bate Éfeso. Éfeso é show. Éfeso... Tem o templo da deusa Diana, né? Então, não tem. Não tem. Tem uma coluna deixada lá. Né? Então, a coluna, né? Essa coluna deixada, o templo tinha 127 colunas de 20 metros de altura. No Museu 127? de Éfeso, eles têm uma miniatura, mostram. Agora, tem uma ruína interessante de um outro templo de Diana, em Sardes, que a gente pode ver um pouquinho melhor. Mas no lugar que era o templo, tá lá o vazio, né? E eles levantaram uma coluna para dar mais ou menos uma ideia. E mas o lugar, em Éfeso mesmo? Em Éfeso mesmo. Éfeso tem um teatro que cabia 25 mil pessoas. Nossa! Tem 66 degraus. Copiaram do Rota 66, seguramente, né? Não tem dúvida. 66 degraus. Negócio... Acho que é da Bíblia. Um para cada livro da Bíblia. Impressionante o negócio. Verdade, amor. A gente fica surpreso. A cidade tinha de 250 a 300 mil habitantes, né? Então é uma cidade, assim, extraordinária. De lá a gente pega um cruzeiro, e esse cruzeiro a gente vai pra Patmos, né? Do Apocalipse. Legal. Sim, aí vocês têm a visão. A gente brinca, né? Que chegar em Patmos vai ser o fim do mundo, né? De lá a gente vai pra Creta. Pega o celular, entrega pra todo mundo, vai, despede das famílias. Chegamos no Apocalipse. Vai pra Creta, aí já é território grego, né? Creta também é um lugar extraordinário, muito bonito, né? Mas não são todas ilhas ali? Como que vocês fazem o percurso? Não, cruzeiro. Um cruzeiro, e aí vai show. parando. Sim, entendi. Cruzeiro show. Tem opção pra tudo hoje. Vai pra Creta, depois passa em Santorini. Santorini é turístico, faz parte do roteiro, mas é bonito demais o lugar, né? Extraordinário. É Grécia? E aí... a gente já teria problema, né, amor? A gente meio que enjoa. Na verdade, a gente nunca fez também, né? A gente não sabe. A gente não discuna. Acho que E de lá... Eu dei discuna. A gente já fez rafting. faz um pouquinho de diferença. Aí vai pra Atenas. E aí faz a Atenas, a Acrópole, né? A famosa Atenas antiga. Que legal. Vai ver o Pártenon, vai lá no Areópago, né? Ver toda a Atenas que envolve a Grécia clássica, né? E uma coisa interessante, que em todas essas viagens, a gente tem parceiros extremamente especializados. Então, os nossos guias lá não falam portunhol, falam português. Português perfeito. Facilita muito. Eu tenho guia lá que é PhD, né? Meu guia na Grécia é um cara, assim, extraordinário em termos de conhecimento, muito bom, de Israel também. E aí, na Grécia, a gente faz Atenas, faz museu, né, com visita especializada, e aí vai para Corinto. Corinto é muito interessante. E aí, geralmente, os passeios para a Grécia envolvem Atenas, Corinto e ilhas próximas. Aí a gente faz o que o pessoal não faz, que é o roteiro bíblico. A gente sobe e vai para até chegar em Tessalônica, passando por Bereia, faz Filipos, e chega até o primeiro lugar onde Paulo pôs o pé na Europa. Neápolis, a atual Kavala. Nossa, que legal. Então, tem algum lugar da Bíblia que você não foi ainda? O céu. Tem, irmão. Esses roteiros foram desenvolvidos de maneira peculiar. Não são roteiros que existem normalmente. A gente desenvolveu a partir do conhecimento histórico, arqueológico e bíblico. Vamos terminar com histórias? Tá, vamos terminar. A gente quer ouvir histórias curiosas de Da reação reações das pessoas, de coisas que aconteceram. Gente que mergulha 7 vezes. De pessoas desavisadas que chegaram lá achando que estavam num lugar e estavam em outro. Curiosidades, velho. Chega no Jordão, faz 7 vezes. Não foi aqui. Tem coisas engraçadas. Eu me lembro que, como a gente leva gente desde criança de 5 anos até gente que tá com 80, né? Já levamos pessoas com mais de 80 anos, né? Então, teve um caso interessante de uma pessoa que chegou, né? E a gente estava em Jerusalém e falou assim: puxa, agora nós estamos aqui na porta de Damasco, né? Aí a pessoa: Damasco? Na Síria? Chegamos na Síria, pastor. Eu falei: não, a porta que chama de Damasco, porque saía a estrada aqui. Eu falei, nós vamos para a Síria tão rápido, né? Uma outra senhora idosa, a gente chegou no Egito, né? E ela falou: ô professor Sayão, por favor, você pode me dizer uma coisa? A gente vai no museu, né? Será que tem o cestinho de Moisés pra gente ver? Aí eu falei assim: olha, sério isso, gente? Eu vou ficar devendo dessa vez. Quem sabe na próxima. O pessoal acho que guardou, né? Não deve estar por aí.
aí, então a gente não. Às vezes a gente tem um frio na barriga. Eu me lembro de um rapaz assim com bom coração, bem brasileirão assim, então ele tava na Turquia lá, a gente tava vendo um palácio de Topkapi da época otomana, né? E ele tava lá e tinha uma moça de burca, mulher de burca perto dele. Aí ele achou interessante e chamou assim: vem cá, vamos tirar um selfie. Ai, sério? Gente, disfarça, né? Existem recomendações com relação a isso? Que vocês dão antes? Passaram a dar depois, né? Não, a gente sempre deu aqui, o pessoal às vezes, a gente tem até um vídeo gravado quando a pessoa viaja, a gente diz, olha pessoal, é o seguinte, a tomada funciona assim, tal coisa assim. Uma cultura diferente, por exemplo, né? Você está num ambiente judaico em Jerusalém, né? Então, a tradição judaica, ela entende que o mandamento da lei que diz não acenda fogo no dia de sábado envolve tudo que é elétrico. Então você não pode apertar botão de nada que produza faísca. Então o que acontece? Nem acender a luz no interruptor. Os elevadores, eles não podem funcionar para o religioso no Shabat de uma maneira que ele aperte. Então o elevador do Shabat, ele funciona automaticamente. Parando de andar em andar? Andar em andar. Então o cara entra, ele está no 8º andar, ele desce, esse elevador está com defeito. Uma vez eu tava no Shabat em Jerusalém. Em todos os hotéis de Jerusalém? Nos hotéis também isso acontece? Sim. É mesmo? O sábado ele entra no modo automático. É o Shabat. O Shabat realmente a cidade para. Caramba, que curioso isso. Aí tinha uma senhora holandesa, né? Aí ela entrou no elevador e desceu, né? Ela falou: não sei o que tá acontecendo, é um absurdo, né? E reclamando em inglês, né? Falei, que foi? É algum moleque que entrou aqui? Apertou. E agora? O negócio tá parando. E eu falei, não, minha senhora, a senhora tá em Jerusalém. Mas daí? Falei, então, você tá no Shabat. O que é Shabat? Aí eu falei, chá o quê, né? Chá de Shabat. Aí eu falei, realmente ela tá aqui como uma turista totalmente desavisada, não sabe nem o que tá acontecendo, né? Então, essas coisas, assim, a gente tem que orientar. E assim, culturalmente é muito diferente. Por exemplo, os judeus religiosos, eles têm vestes peculiares, né? Eles usam aqueles trancinhas do lado chamado peior. E quando começa o Shabat, existe toda uma recepção, né? Assim, uma coisa especial de recepção do Shabat. E às vezes eles dançam, dão as mãos e comemoram isso. Agora, você imagina, a galera brasileira, né? Vê aqueles homens com trancinha. E aqueles homens tudo barbudo, com trancinha, com aquelas roupas estranhas. De repente, os caras se levantam e começam cirando a cirandinha, vamos. A galera vê aquilo, o que é isso, tal. Começa a dar risada, você tem essa questão do choque cultural, né? Respeitar. E aí, uma vez eu tava no hotel, a galera ia tirar foto, e não pode tirar foto no Shabat, porque você tá apertando um botão. Mas até no eletrônico? Não pode. É mesmo? Tudo é vetado, né? Mas pode usar o celular no Shabat? Fazendo outras coisas? Então, veja bem. Pro religioso não pode. Se você tá no seu canto e mexe, o cara vai ficar na dele. Mas se você vai tirar foto dele, aí o bicho pega. Você tá envolvendo ele no seu pecado. Você tá no seu canto lá, problema. Então, assim, em Israel falam-se 102 línguas. É mesmo? Porque você tem judeu do mundo todo. Tem judeu com cara de chinês, tem judeu com cara de africano, tem judeu com cara de português, judeu com cara de sueco, tem de tudo. Então, o que é interessante, além da experiência bíblica, é a experiência antropológica e cultural. Porque você tem um monte de ortodoxo grego, com aqueles tipo, até o pessoal se confunde, me lembro da pessoa falou, Saião, e esses caras, quem são esses caras? Aqueles caras barbudão, com aquela, né, roupa grande, né, uma baita cruz. Eu falei, esses caras são ortodoxos. Como assim ortodoxos? Não são o cara das Muro das Lamentações que ficam lá? Não, mas aqueles são judeus ortodoxos. Mas esses aí também ortodoxos, mas esse é ortodoxo grego. É muito confuso esse negócio. Muito difícil de entender. Aí você tem os peregrinos católicos, você tem os ortodoxos, você tem o judeu secular, você tem o judeu tradicional, você tem o judeu religioso, e esses ortodoxos, você tem 20 grupos distintos só dos principais, né? E aí você tem uma série de tradições, e aí o pessoal, você começa a ver, o cara tem uma experiência, e fora os muçulmanos, né? Aí o cara realmente tem, pessoal, agora o quadrado, a gente fala, hoje nós temos kit igreja, nós vamos entrar em tal lugar, então as mulheres e os homens têm um limite, tem que ser joelho e ombro coberto. E se não for, é barrado? É barrado. Por exemplo, os lugares que são ligados à cristandade, a maior parte deles está debaixo da administração franciscana, e eles estabelecem limites. Aí se o cara vai bermuda lá, mesmo seja um cara, não deixa entrar. Eles aqui de ministro não tem que ficar discutindo, né? A gente fala, hoje é kit burca, que nós vamos subir lá na mesquita, então é assim. Falei, hoje é kit Copacabana e Guarujá, pode ficar à vontade, né? E aí você tem que dar a orientada sexta-feira.
sexta-feira, né? É dia sagrado muçulmano, sábado judeu e domingo cristão. Nossa. Fim de Imagina semana. quando mancada o cara dá se não for avisado. Se não tiver todo uma dia ele dá instrução. Todo uma- dia você tem que dar. Inclusive, o cara pega uma excursão aleatória e fala: eu vou descer em Jerusalém tal dia, vou em tal lugar. Chega lá, é sábado, não vai a lugar nenhum. Por exemplo, sexta-feira, 2 horas da tarde, fecha tudo. 2 horas, pra não correr risco. Não, é porque assim, o Shabat é uma coisa da família, é o nosso macarrão com frango no domingo. Então o cara vai pra encontrar a família, todo mundo vai comer junto, vai ter a cerimônia, coisa de casa, o pessoal vai junto pra sinagoga. Então, quer dizer, se você não sai sexta 2 horas, não dá tempo de você chegar e ir pra casa, pegar o trânsito, não sei o que, tararã, né? E aí, então 2 horas, a maior parte das coisas fecham e entra no... E aí a coisa engraçada é que acabou o pôr do sol no Shabat, tudo volta em alta rotação. Então sábado à noite é segunda-feira de manhã. Como assim? De trabalho? Começou, um monte de coisa abre, pessoal, não sei o que. O sol se pôs no sábado, a galera já volta a trabalhar Já como se fosse abrem segunda-feira. as lojas, não sei o quê. Que legal. Começa sábado à noite. É uma outra realidade, né? Olha que interessante. Muito legal, Sayão. Obrigado mesmo por compartilhar Nada. com a gente. A gente vai divulgar, né? Não é um programa patrocinado, mas a gente tem o orgulho de divulgar o trabalho que você faz com a Biblos Viagens. Isso, Biblos Viagem é muito boa, responsável. Biblos com Y, né? No lugar Isso. do I. biblosviagens.com.br. Lá eles vão ter todas as informações para essas viagens. Com certeza. Valeu então, Perfeito. Sayão. Grande Muito abraço obrigado. aí, Obrigado, obrigado. Danilo. Valeu, Deus eu que abençoe. agradeço. Um abração. Até mais. Tchau, tchau. Recadinho! Legal, bastante. Cash, arroba, No programa anterior. que isso? Muito obrigado. Recadinhos, e aqui nos recadinhos a gente vem pra desmentir uma coisa que foi feita no programa que você acabou de ouvir, porque eu falando aqui com o Sayão, eu disse que este programa não era patrocinado, mas a gente teve aqui meia horinha de conversa depois, e sim, este programa é patrocinado pela Biblos Viagens. Eles estão investindo, acreditando na ideia do podcast, e eu tenho aqui comigo Israel Sayão, aquele que foi citado durante o programa, você que já ouviu vai saber, o Israel Sayão, que recebeu o nome de Israel antes do Luiz Sayão ir pra Israel, né? É isso, eu sou Israel e por mais que o meu pai não tinha conhecido Israel, eu já existia antes dele conhecer Israel. E meu nome foi um tanto quanto profético, porque hoje eu trabalho com viagens para Israel. E o pessoal acha que você inventou o nome pra poder se adequar à viagem também. É difícil. Né? É o nome artístico, né? A vantagem é com a segurança de Israel. É sempre bom ter um militar israelense com um fuzil olhando pra mim e vendo meu nome, daí eu fico bem mais tranquilo depois que ele descobre. E o Israel é o dono, junto com a sua irmã, é isso? Isso, a minha irmã Raquel, a gente que montou a agência faz uns 3 anos já. A gente tá à frente disso, acompanha as viagens, organiza a parte mais burocrática e trabalhosa. O meu pai, ele fica só com a parte divertida, que é passear e ensinar. Ah, que da hora. E quem foi o idealizador dessa ideia de viagens lá pra chamada Terra Prometida? Foi um pastor amigo do meu pai. Ah, que legal. Meu pai fez viagens para Israel, para Turquia durante muitos anos e teve dificuldade em relação à visão. Ele tem uma visão mais ministerial, viagens com foco em estudo, aprendizado, aprofundamento no conhecimento bíblico, e a gente montou essa agência para servir exatamente o que ele achava que tinha que ser feito. Então o formato da viagem e a prioridade é um pouco diferente de uma viagem padrão. A gente viu pela conversa com o Sayão que a ideia é fugir do místico e ir mais pro histórico, pro bíblico mesmo, né? E vocês vão para lugares bem alternativos, em que a história é contada de maneira bem viva, né? Sim. Israel, na verdade, que é chamado de Terra Santa por muitos, sempre foi um alvo de peregrinação, desde a Idade Média, da Antiguidade, e é uma peregrinação tipicamente mística. Só que depois do advento da arqueologia moderna, hoje a gente faz visitas com o foco de aprender e entender mais o texto bíblico. Então o foco da viagem é de aprendizado de imersão cultural e histórica. Olha só, a perspectiva é um pouco diferente, é uma viagem que vai ter outro enfoque. E olha só, aqui em 2017, dependendo de quando você está ouvindo esse programa, vão ter outras viagens, mas só para 2017 já tem viagens para Istambul, Israel, Turquia, Roma, França, Alemanha, Suíça. Isso aqui é muito legal também, que vai acontecer em setembro, né? A viagem dos 500 anos da Reforma. Olha só que legal, que vocês têm aí um roteiro, né? Em França, Alemanha, Suíça, Itália, Áustria, República Tcheca. Cara, muita coisa para acontecer esse ano ainda. Essa é uma viagem que a gente criou no ano passado. O enfoque é o mesmo, então a gente tem 3 grandes tipos de viagem. Uma
Uma é Israel, que envolve às vezes Jordânia, a gente pode até vir a incluir o Egito no futuro, que está muito vinculado ao Antigo Testamento e ao ministério de Cristo. Essa é a viagem padrão, a gente faz ela todo ano, várias vezes, tem em janeiro, tem em abril, tem em julho, tem em novembro. Basicamente todo ano vai ter essa viagem diversas vezes, independente de quando o ouvinte estiver acompanhando o podcast. Daí tem a viagem da Grécia e Turquia. É difícil fazer ela junto com Israel, senão fica muito cansativa a viagem. É muita informação para aprender, é muita mala para fazer e desfazer. Então a gente separa a parte de Paulo e as viagens de Atos e do Novo Testamento para uma viagem específica. Uma viagem específica com esse foco. Tem muita natureza, muita coisa bonita para ver na Turquia e na Grécia. Olha que legal. E daí, com esse mesmo enfoque bíblico, a gente entende o Antigo Testamento, entende o Novo, entende o que foi a igreja primitiva. Daí, como que a gente conecta a igreja primitiva com a minha igreja hoje que eu frequento? Daí a gente fez a viagem da Reforma para entender o que aconteceu com o catolicismo medieval e o que é a Reforma e por que hoje eu sou batista, presbiteriano, assembleano, por que eu acredito no que eu acredito. E a viagem da Reforma a gente fez um modelo que é Reforma continental, então é dentro do continente europeu. Nessa viagem são 7 países: França, Itália, Suíça, Alemanha, Áustria, República Tcheca. A gente passa na cidade de Mônaco só para tirar foto. Mas a ideia dessa viagem é abordar as principais reformas: Calvino, Lutero, a gente tem o movimento huguenota, Rutherita, Hussita, o movimento valdense e os anabatistas em Zurique. Então é bem abrangente a abordagem. Que legal. E assim, pra essa viagem a galera tem que correr, né? Essa viagem a gente esgotou em 2 meses. Fizemos uma segunda na mesma data, mas também tá esgotando. Talvez quando a pessoa estiver ouvindo já esteja esgotado, né? Mas não tem problema, porque vai ter 501 anos da reforma, 502, 503. Sensacional. Todo ano vai ter. Pro ano que vem você pode comemorar o 501, sem problema nenhum. Muito bom. Olha só, quanta coisa legal, quanta viagem interessante pra fazer. E eu fico muito feliz de ter um patrocinador diferente. A gente falando de viagem, uma coisa que todo mundo gosta muito de fazer. E explica como é que funciona essas viagens de quem adquire os pacotes. Bom, a gente trabalha com um pacote em grupo. As viagens, todas elas, para Israel, seja para Grécia, Turquia, seja para Reforma Protestante, vamos ter 3 figuras nessa viagem. A primeira é o assistente de viagens, que acompanha problemas logísticos, de acompanhamento com hotel, transporte no ônibus. Se alguém passar mal, a gente sempre tem alguém junto. Legal. Vai ter o guia local, que é o guia israelense, um guia turco, um guia europeu, fluente em português. A gente não tem guia que fala portunhol, ou tem guia que fala alemão ou hebraico, não tem o que fazer, não dá, tem que falar português. E daí a gente sempre vai ter o Saião acompanhando a maior parte das viagens. Temos parceiros como Ricardo Agreste, Franklin Ferreira, Jonas Madureira, que eles fazem um enfoque de uma reflexão e uma aplicação para a vida. Não é só conhecimento, não é só passeio, não é só foto bonita, também tem um impacto na vida pessoal. São os 3 pontos principais da viagem. E em relação ao pacote, a gente inclui tudo, tá? O aéreo, tá? O terrestre, o ônibus, o hotel, o café da manhã, a janta, tudo tá incluído no pacote, com exceção do almoço. Então é um valor único para tudo. A experiência realmente tem alguma surpresa, mas isso só vai descobrir quem for na viagem. Quem for. Tem viagem pro ano inteiro, então, independente de quando você estiver ouvindo, para conhecer mais, biblosviagens.com, Biblos com Y no lugar do I, né? Biblosviagens. É uma cidade da onde veio o papiro que fez a Bíblia. O nome é meio nerd, né? Mas é legal. Nome complexo. Tem uma história, né? Pelo menos. biblosviagens.com. Então, as informações. Se precisar mais informações por telefone, o DDD 011 4175 6665 São Paulo. Você não pode perder essa oportunidade de conhecer aí os parques arqueológicos e toda a história da Bíblia aí em 3D. Uma viagem na Bíblia em 3D, é o foco. Também o slogan novo da empresa é Conheça Israel com Israel. Muito bom. Esse slogan aí não deu muito certo, a gente ficou com a Bíblia em 3D mesmo, porque mais vale. Muito bom.